Fala galera, iniciando aqui mais um podcast informacional Faculdade Grande ET. Eu sou o professor Mangili, lembrando que esse programa é patrocinado pelo Ike Fome e Supermercado Fernandes. E hoje tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios, aqui do nosso podcast, uma grande amiga de longa data, Karina Perassoli Marcucci, que é psicóloga, mentora, palestrante, dona de casa, mãe, fora um monte de coisa, que aguenta o Thiago, né, um grande amigo também. Tá? Sobrou um tempinho na agenda, ela falou assim, eu vou lá ajudar você. Então, Karina, muito obrigado pela sua vinda aqui a brilhantar o nosso podcast, pela oportunidade de fazer esse bate-papo com você. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, me sinto lisonjeada por esse espaço. Imagina, aqui é você que manda, A Karina também, né, começou uma parceria aqui com a faculdade, fez 2 trabalhos aqui fantásticos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Karina, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória. Eu sei que você trabalha aí com faz um trabalho específico, algumas áreas, tem acompanhado aí pelas redes sociais. Queria que você contasse um pouquinho essa trajetória aí e o que você pode falar para essa juventude que está vindo pós-pandemia. Sim. Né? Esse mundo tão tecnológico que a gente está vivendo. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, sua experiência. Bom, eu venho construindo aí uma trajetória de fato que começou no contexto clínico, no 1 a 1, né, com atendimento personalizado, e de fato eu trabalho com um contexto que foi se construindo dentro de uma temática mais direta. Hoje eu não trabalho mais com a psicoterapia tradicional, que é aquele contexto onde você tem um acompanhamento a longo prazo, né? Certo. E hoje eu trabalho mais com um foco direto na dor do meu paciente. Então, eu trabalho com tratamentos mais personalizados. Isso foi se construindo de uma demanda interna. As pessoas queriam agilidade, rapidez, muitas vezes não tinham tempo para vivenciar um processo muito longo, e eu tenho uma característica mais direta também. Então eu fui me especializando em processos que me dão essa possibilidade. Dentro do contexto clínico, hoje eu possuo 2 clínicas, né? Atuo na Barra, em Bauru, e me sinto muito feliz com essa condição. E só está há 20 anos? Só há 20 anos. Né? Na carreira. É uma construção que a gente cai, levanta, aprende, né? E continua. É essa a ideia. Então, só voltando um pouquinho o pessoal que está nos assistindo, Karina, você tem uma clínica aqui em Barra Bonita. Isso. Depois você passa o endereço pra gente aí. Sim. E uma clínica em Bauru. Isso. Tá. E você atua empresarial? Eu atuo em 2 eixos, né? Tá. O eixo individual, pessoal, que é quando a gente pode trabalhar processos para autodesenvolvimento. Então, eu estou vivendo um momento da minha vida que eu quero me desenvolver, eu quero me conhecer mais, eu quero alavancar outros processos dentro de mim. Eu posso buscar autoconhecimento nesse processo. Não, eu estou vivendo um momento de dor emocional. Eu estou vivendo um medo constante, eu estou vivendo uma insegurança, eu estou vivendo um processo de fobia, eu estou vivendo uma depressão, eu quero cuidar disso. Então, porque a alma dói também, né? Sim, com certeza. E todos nós temos momentos da vida de oscilação. Tem momentos em que a gente tem muita energia e sabe para onde ir, e tem momento da vida que a gente fica perdido e não sabe o que fazer. Exatamente. E muitas vezes parar para olhar para dentro ajuda você a encontrar o caminho novamente, né? Porque a resposta está sempre na gente. Mas muitas vezes a gente precisa ter um momento para aprender a olhar isso com um olhar de fora. Né? Então, dentro do contexto clínico, a gente tem essas 2 possibilidades. Se você quiser melhorar a performance para alcançar aquilo que talvez não tenha alcançado ainda, ou se você quiser sair de uma dor, seja ela emocional, enfim. E depois eu trabalho numa outra vertente que foi se construindo. Veja, nesse contexto eu me deparei. Hoje eu atendo pessoas no Brasil e no mundo, porque a internet nos dá essa condição. Permite isso. Né? A internet não veio para somar, não veio para separar. No meu contexto, né? Principalmente a pandemia, ela exigiu uma adaptação que num começo ela foi meio tortuosa, mas hoje ela é muito clara, muito potente. De fato, eu atendo pessoas no mundo todo, de diferentes níveis socioculturais, mas que vivem praticamente as mesmas demandas, né? Todos nós somos gente. Sim, né? Claro. E nesse contexto começou a surgir o processo dentro das empresas, porque eu atendia muitos empresários e os empresários têm dores semelhantes, né? Eles trabalham com gente. Sim, Empresa claro. é um organismo vivo.
Sim, né? perfeitamente. E dentro das empresas, a dificuldade, principalmente depois da pandemia, é integrar o time, porque uma parte que ficou home office, uma parte presencial, começa a não ter boa comunicação, começa a ter dificuldade de integração, esse aqui não quer voltar mais, esse não consegue lidar. Então, esses contextos começaram a surgir com muita intensidade e eu fui abrindo espaço para começar a ajudar a essa reconexão. Então, também tem esse trabalho voltado para a empresa, de diferentes portes, né? Certo. Mas que tem gente. Tudo que tem gente precisa de acolhimento, né? E esse olhar do 1 a 1 me ajuda a ter essa condição de transitar nesses dois polos. Então, hoje eu atuo nesses dois segmentos e ainda tem um processo que eu aplico para grupos, né? Legal. Isso, é um processo que a gente veio construindo, é um método próprio que eu aplico em grupos, onde a gente tem dinâmicas específicas para a pessoa que nunca vivenciou nada de autoconhecimento, mas gostaria de experimentar. É excelente, né? É diferente. Esse que foi aplicado agora recente na faculdade, que ele tem mais uma característica desse método que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Por sinal, foi um sucesso. Que bom. Bacana. Karina, dentro dessa vertente, dessa separação que você fez, nós tivemos aí em 2020 a pandemia, né? Que machucou todo mundo, que feriu todo mundo, que abalou todo mundo. Pós-pandemia, nós tivemos mais dores na alma do que antes. Sim. Na realidade, eu acredito que elas vieram à tona, elas puderam vir à tona, elas já existiam, mas a gente vivia num mundo distraído, né? Perfeito. E a pandemia fez com que a gente, perdendo a segurança da sobrevivência, da saúde, perdendo a segurança do futuro, né? Porque a gente não sabia o que estava por vir. O que sobra? Olhar para dentro, né? Quando você está preso dentro da tua casa, com uma condição de que você não sabe o que pode acontecer, perdendo pessoas que você ama, né? Será que vai passar? Será que vai demorar? E demorou, né, Karina? Demorou muito, né? E a gente viu diversos cenários se desenrolando nesse contexto. Tira totalmente a segurança, né? Isso faz com que vários das suas estruturas internas sejam checadas, né? E cada um de nós reage de um jeito diante do medo, diante da insegurança, diante do processo de agora, né? Alguns retraem, outros tentam fugir do que está acontecendo e outros atacam. Quantas pessoas tiveram reações que você não imagina aquele tipo de reação naquele momento? Por quê? Porque está aflorando nela emoções que estão desequilibradas, né? Sim. Então, veja, a pandemia aflorou algo que já existia, mas devido àquele constante, a gente estava vivendo um momento e ainda continua, né? Sim. Na realidade, a vida não para, as exigências continuam o tempo todo. Eu acho que o medo está mais próximo da gente, né? Porque, poxa, será que acabou de vez? Será que vamos ter outra? Como é que... Cada pouquinho você olha uma máscara e pensa, nossa, parece que isso foi tão recente, mas está tão longe, não é? É assim. E foi 2020, há 3 anos atrás. Né? Então, essa sensação, ela ainda está no ar, né? E a gente não sabe exatamente. Mas, de qualquer forma, na minha percepção, o que fica é que cada um de nós, a seu tempo, precisa, para viver esse mundo globalizado e cheio de informação, né? A gente precisa se conectar conosco, porque se você se perde de você perde a direção. É aí que eu falo que a gente precisa buscar uma profissional para isso, né? E é legal você falar isso, a gente perde a conexão mesmo. Perde. Né? E aí, para a gente se conectar de novo, talvez de repente, se eu não tiver uma ajuda de uma profissional, eu demore para me reconectar. E muitas vezes não percebo que eu estou perdendo a oportunidade, porque ou eu estou repetindo os mesmos hábitos, ou porque aquilo que eu acredito que é o correto, muitas vezes já não está atualizado mais. Então, eu não me permito dar passos a seguir. Uma das coisas que, para mim, é muito importante e que até numa das palestras que eu costumo aplicar, são os caminhos para a mudança de vida, né? As pessoas querem ter, né? Elas vivem uma vida para ter. Eu quero ter isso, eu quero conquistar aquilo, eu quero alcançar isso. Só que elas se esquecem que o ter é desdobramento do fazer. O que eu faço é o que me leva a ter, né? Só que o que eu faço depende de quem eu sou. Exatamente. O que eu sou me leva a fazer algo que me leva a ter algo.
Se eu não cuido de quem eu sou, eu não estou apto a ter. Ter nada. Então o caminho é um caminho, é um processo. É um processo. E a gente esquece disso. A gente se foca no ter, no comparar, no olhar as mídias sociais e falar, poxa, por que ele tem e eu não consigo alcançar? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Mais verde que a minha. Né? Mas eu esqueço que eu estou deixando de cuidar do essencial, que é quem eu sou e qual é a minha direção, quais são as minhas facilidades, habilidades, quais são os meus calcanhares de Aquiles, porque todos temos. Sim, não né? tem dúvida. Enquanto você não reconhece, não cuida, é como se você estivesse vivendo com alguém que você não conhece. Exatamente. É dois eu. Exatamente. É dois eu. Né? A gente tem uma voz interna, um diálogo interno que está sempre conosco. Se ele for um diálogo positivo, há uma tendência de que você conquiste mais terreno, mais espaço, que você vislumbre oportunidades. Mas se ele for sempre um diálogo negativo, a tendência é que você pare e evolua. Porque você está vivendo com o inimigo. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas demoram para identificar isso, Karina. Olha. E quando identifica, é mais difícil a gente, né, a própria palavra é reconectar. Como que você vê isso? Eu vejo que muitas vezes, como você lida com o estresse na tua vida ou com o erro, tá? Porque todos nós já erramos. Se você olhar para trás, você tem N erros que ou te ajudam a ir para frente porque você aprendeu com ele. Perfeito. Né? Ou te amarra, né? Ou te amarra. Então depende muito do teu mindset, de como você vê aquilo que você viveu. Você pode olhar, você trabalha com executivos, pessoas que têm aí uma construção de vida, né? Nesse segmento, empreendedores, empresários. Normalmente, o empreendedor, o empresário, não é que ele não erra, ele erra muito. Sim. Mas ele aprende a reorganizar o caminho e a rota. Certo. Então, ele pega o que ele aprendeu com o erro. Às vezes dependeu desse erro para crescer até profissionalmente. Exatamente, né? Tá? E muitas vezes, uma pessoa que não está vivendo esse momento, que uma pessoa que tem outro tipo de trabalho, que desempenha outra função, ela ainda não teve essa condição de enxergar além, ela está presa na dor. Quando você fica preso na dor, você não consegue enxergar além. Então, às vezes, você precisa parar um pouquinho, olhar de fora, entender o que está acontecendo para que você possa ir para frente, né? Entendi. Eu penso que dar-se oportunidade. Dar-se oportunidade é o que faz diferença. Nós só estamos aqui porque nós nos demos uma oportunidade. Sim. Tá? Porque se a primeira resposta fosse não, ninguém estaria aqui. Exatamente. Terminaria o processo nesse momento. Pronto. Né? Então, eu acredito que as que sofrem mais são pessoas que muitas vezes não se permitem dar o passo a seguir. Tá. É interessante essa palavra permitir, né? Às vezes você permite muitas coisas e não se permite, né? Exatamente. Que você falou. O Karina, dentro ainda dessa fala, essa juventude que está vindo agora, a gente fala assim, né, na sala de aula, está vindo mascada, porque a pandemia, porque a educação, que conselho que nós podemos dar para essa juventude que está vindo aí, numa era altamente tecnológica, metaverso, inteligência artificial? Dá a impressão que as pessoas falam assim, não preciso mais estudar. Não preciso mais procurar uma profissão, porque agora a internet resolve tudo. Na sua visão, Karina, como profissional aí há 20 anos, né, estudando a mente humana, o que você pode falar para nós disso? Olha, eu vou te falar de pesquisas que estão aí, né? Tá. Eu considero que tudo que adentra é importante, né? Então, toda a tecnologia, todo o processo que vem para a evolução, a princípio, ele é pensado para somar. Então, ele deve vir e nós podemos incorporá-lo. Mas nós devemos ter a condição de geri-lo e não de sermos controlados por eles. Dá para entender isso? Opa, perfeito. Tá? E, uma das coisas importantes que eu acredito para a geração que vem vindo é bom senso. Porque se eu vivo distraído, e é o que a gente percebe, as pessoas têm se distraído, vivido das circunstâncias, né? Então, ou muito em rede social, ou muito focado em coisas que verdadeiramente não somam para a sua realidade. Vai te destruindo aí. Exatamente. Você não chega no teu sonho. E o teu sonho é diferente do meu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. O que dá propósito na vida do ser humano, o que dá significado, é você ter uma linha que te leva para aquilo que combina com você.
Nenhuma máquina é capaz de fazer isso. Sim. Nenhuma máquina. Então, se eu pudesse dizer algo, estudar é importante. Estudar é importante. Perfeito. Sempre será. Porque o ser humano criou a máquina. A máquina pode aperfeiçoar o quanto for, mas ela ainda precisa do prompt do ser humano para dar resposta. Exatamente. E se você não sabe perguntar, ela não te responde. Exatamente. Tá? Então, o ser humano precisa. Uma das coisas que a gente nota, e isso que eu estava dizendo sobre pesquisa, é que ainda assim, 2023, as pessoas são contratadas pelo currículo, que é isso, meu histórico de habilidade técnica, mas são mandadas embora porque não se adaptam emocionalmente dentro da empresa. Muito legal você falar sobre isso. É uma das próximas perguntas, que agora você me quebrou. Desculpa. Não, imagina, que isso. A gente ouve muito isso mesmo, que É verdade. A gente tem acompanhado alguns profissionais aí, né, em LinkedIn, assim, contratou o cara pelo histórico e demitiu porque ele não se adaptou. Quem errou aí? É um conjunto de erro ou não? Olha, eu acredito que a gente tem que sempre lembrar na autorresponsabilidade, né? Tá. Quando você contrata a pessoa pelo currículo, você está fazendo o que você pode fazer naquele momento. Você comprou o jornal pela capa. Tá, você né? não sabe o que tem dentro De do jornal. fato, acredita-se que o bom senso vem junto, né? Certo. Que minimamente ele vai seguir as regras e normas que são dadas por aquele local que ele está investindo. Então, eu dou um sim para a tua empresa, eu sei que eu tenho que entrar tal hora, que eu tenho que sair tal hora, que eu tenho que respeitar o fulano que faz a hierarquia, eu tenho que ouvir o meu líder, eu posso falar? Posso, desde que seja algo pertinente à empresa. Agora, quando eu tenho uma postura totalmente infantil no ambiente adulto, isso é algo que vem de base. A empresa não tem condições de te educar, como a escola também não tem condições de te educar. Ela tem condições de te dar os princípios básicos para que você use aquilo a favor do todo. Faz sentido? Você tem o conhecimento, você aprende habilidades. Sim, isso faz parte do processo. Perfeito. Agora, o contexto humano de estar com outras pessoas, ele passa muito por quem eu sou, pelos meus valores, pelo que eu trago dentro de mim. É essa interação que eu vou ter. E uma das coisas que acontece com muita frequência é que as pessoas misturam os papéis. Sim. Sim. Tá? E acaba tendo uma condição de você perder as nuances de normas e regras que fazem funcionar. E quando eu troco esses papéis, com certeza eu fico perdido, eu não tenho mais objetivo, eu não consigo meu foco. E desacreditado. Desacreditado. Que é uma das... Se eu pudesse dizer que é um dos vírus piores do sistema, é você parar de acreditar em você. Com certeza. Porque se você não acredita em você, de fato, nenhuma das coisas que podem combinar com a sua trajetória vão se concretizar, porque você é a mola mestra da tua vida. Se você não estiver bem, nada sai do lugar. Exatamente. O Karina, me fala um pouquinho aqui sobre a mentoria e sobre as palestras que você ministra. Pessoal, depois a gente vai deixar aí para vocês o contato dos escritórios daí da Karina, para que você entre em contato, você, sua equipe, né? Faça aí um agendamento para promover aí a mentoria, a palestra e assim por diante. A parte de mentoria, ela está mais focada, e eu ensino hoje outros psicólogos, né, a trabalharem com a metodologia que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo. Então, eu ajudo esses profissionais a alavancarem suas carreiras, aprendendo a se posicionar, né, aprendendo a valorar, né? Toda uma construção que você sabe que não é simples, é uma construção de anos. Não. E sempre contínua, porque... ninguém sai da faculdade assim, amanhã eu vou estar fazendo palestra para o Brasil inteiro. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Não, né? E toda profissão, né, Karina? Sim, não existe, eu acho que não existe pílula mágica, né? Esse negócio não existe. Existe... Eu penso que tudo é um processo e o caminho, ele existe, mas o caminhante vai se desenvolvendo ao longo do caminho. Eu não sou mais a mesma Karina que eu era há 10 anos e não vou ser a mesma daqui 10 anos futuros. Sim, né? Tem essa questão da evolução. Exatamente. Né? E ou você se adapta e permite. Lembra lá do biólogo que disse que a gente não precisa ser o mais inteligente, nem o mais forte. A gente só precisa se adaptar. Às né? mudanças. Darwin, né? Isso, se você Darwin. não se adaptar às mudanças...
Então, o caminho existe, mas o caminhante tem que se adaptar. E é isso, Perfeito. né? Dentro da mentoria, eu trabalho muito esses pilares para que o psicólogo, que muitas vezes ele tem um bom conteúdo, mas não tem experiência, não está conseguindo montar agenda, não sabe como lidar com clínica, porque, veja, é diferente. A gente tem uma parte administrativa em clínica, a gente tem um processo de captação, você vai contratar uma secretária, você não sabe como fazer. Então, tem N coisas que hoje eu já apanhei bastante, né? Então, eu fui aprendendo. E isso começou meio intuitivamente, os profissionais começaram a me procurar e eu comecei a fazer, e gosto muito também. Mas é uma mentoria mais especializada para profissionais. Palestras, não. Palestras, elas são abertas para público final. Certo. E aí eu vou personalizando para a necessidade. Se for para a empresa, eu personalizo para a empresa. Se for para âmbito aberto, a gente personaliza para as pessoas. Então, aí já tem um perfil diferente da mentoria. A mentoria é algo mais fechadinho, mais voltado. E cursos, Karina? Então... Tem um leque de cursos aí, né? Tem. Que é voltado também para empresas. Para empresas e para pessoas. Isso. Pessoas que quiserem o autodesenvolvimento, né? Legal. Eu sempre, vamos dizer assim, o pilar daquilo que me norteia é autodesenvolvimento, performance e autocuidado. Essas são, tá? Eu sempre trabalho nessas 3 vertentes, porque eu acredito que o somatório disso traz performance. Entendi. Lembra que não é primeiro ter? Sim. Tá? É o ser. Mas para isso você precisa aprender a fazer. Porque se você não permanece no caminho, de fato... Você não vai ter. Não vai ter. Poxa, que legal essa construção. Pai, dá pra gente ficar até amanhã aqui, viu, Lê? Não tem problema nenhum, não. É uma consultoria aqui gratuita para vocês. Eu tô falando aqui, você que tá entrando no nosso podcast, entrando nas nossas redes, entrando aí no nosso canal do YouTube. Eu tô falando aqui com a Karina Marcus, psicóloga, mentora e palestrante, aqui dando uma aula para nós aqui de ser e não ter, é isso? É essa a ideia. Bacana. O Karina, o que você espera da profissão da psicologia, vamos falar da sua área, para os próximos anos, sabendo que nós estamos vivendo uma revolução, né? Eu acho que uma revolução ambiental, uma revolução humana, uma revolução tecnológica. Eu já ouvi muita besteira, desculpa o termo, não só da área da psicologia, mas essa profissão não vai existir mais, essa profissão não vai existir mais. Eu acho que não vai existir se você não quiser que ela não exista. Exatamente. Né? Eu acredito Como é que é, Karina, isso? Eu sou uma entusiasta. Eu sou apaixonada pela minha área. De verdade sou. Tá? Então, dentro de mim não há espaço para não caber. Eu penso que todo ser humano precisa de outro. Não necessariamente para ser tutoriado, não é essa a ideia. Mas ninguém mais faz nada sozinho, né, Karina? Isso. A nossa composição enquanto evolução é viver no todo. Né? Enquanto evolução, nós não vivemos sozinho. Nós somos animais, em grande parte. O animal que vive sozinho, ele tende a ter um processo de... A solidão em si, ela vai desconectando o sistema. Essa é quando você olha para a evolução, se o animal está separado do bando, ele tende a não ter valor para o bando. Sim, né? Perfeito. Então aqui a gente tem doença. Quando você vive em grupo, você vai desenvolvendo suas habilidades. Então, independente da tecnologia que vem, das mudanças que vierem, eu acredito verdadeiramente que se você tiver amor pelo que você faz, você gosta disso, você encontra caminhos de somar recursos. Eu acredito que uma das grandes sacadas é você aprender a somar recursos, sem perder a ética e a moral. Perfeito, perfeito. Com bom senso. Mas aprender a sair da caixa. Porque as pessoas acreditam que verdadeiramente, se você fizer tudo igual sempre, você vai ter resultado diferente. Mentira. Não vai ter, né? De repente tem que fazer diferente para ter resultados diferentes. Pronto. Então, a ideia é, primeiro, eu canalizo aquilo que eu gostaria, estudo, me dedico àquilo que combina comigo e depois eu apresento ao outro. Né? Se isso for algo natural e verdadeiramente combina com você, o outro sente. Mais do que a nossa comunicação, quando eu estou diante de um paciente, não é a minha fala que ele está levando. Ele está levando a minha verdade. Se eu não estiver inteira lá,
ele não volta. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, mais do que... a comunicação, ela não é só a fala. A comunicação é o todo. Inclusive o vínculo. Né? Isso, máquina nenhuma faz. Não. Então, nós não vamos ser tão, assim, eu não acredito. Tão rapidamente substituídos por máquinas. Eu acredito que o acolhimento humano, o afeto, a empatia, a resiliência, são coisas que verdadeiramente são humanas. Sim, claro. A máquina não tem sentimento. Não tem. Não é? Né? Ela tem aparência, Sim. ela tem até uma semelhança visual de fato. Né? A gente vê aí robôs, enfim. Sim. E tá tudo bem. Mas isso é uma parte do processo de evolução. Tá tudo bem, desde que seja a nosso favor. E não você fique refém desse processo. Né? Muito legal uma fala sua aqui, eu até anotei que a gente às vezes fala em sala de aula, em bate-papo, é gostar do que faz. Exatamente. Você pode ser um educador físico, você pode ser um psicólogo, você pode ser um administrador, o que for. Fazer com amor, se dedicar à ética no que você está falando, na forma que você conduz a sua profissão brilhantemente. Eu acho que é gostar do que faz, né, Karina? Exatamente. De verdade, as pedras vão vir para todos. Sim. As pedras vão vir, mas a sua decisão é se você briga com a pedra ou se você aprende a lidar e encontra caminhos para ela. Exatamente. Né? Eu penso que essa é, para mim, pelo menos ao longo da vida, é construir possibilidades. Eu vou testando e sentindo aquilo que dá certo e aquilo que dá, fica. Aquilo que não dá, vira aprendizado. Entendi. Vamos virar um pouquinho aqui a folha. Eu quero saber a Karina Marcus Pessoa. Esquece a profissão. Quem é a Karina? Como que essa Karina vive? Ela dorme? Sim. Como que funciona isso, Karina? Olha, a Karina dorme. A Karina é 220. Eu sou 220, tá? Não, se você não fala, eu não ia saber. Então, mas tudo bem. Eu sou tudo 220, bem. eu acordo cedo para que eu pudesse aprender a caber na minha agenda, porque teve um período da minha vida que eu não cabia na minha agenda. Imagino. Tá? E não é culpa do tempo, né? Não. Às vezes é a gente se reprogramar. Exatamente. Foi realmente Legal uma isso. mudança de chave. Legal. Tá? Quando eu comecei a estudar um pouco de produtividade, eu comecei a perceber que eu não fazia o que eu estudava. E eu falei, poxa, mas espera aí, tá errado. Tem alguma coisa que tá errado. Tá errado. Né? E hoje eu aprendi a caber na minha agenda, aprendi a lidar comigo como um ser humano, porque até então, eu sempre digo o seguinte, que até mais ou menos perto dos 40 anos, eu tinha a impressão de que eu tinha que correr atrás das coisas. Né? Então, era uma urgência. Eu tinha que estudar, porque eu tinha que saber, porque eu tinha que... Então, eu estava muito focada nesse processo. A chave mudou, chegou o Zenta, né? A chave mudou, comecei a caber na minha agenda e hoje eu entendo que eu preciso ser para ter. Então, ficou mais leve. Legal. Eu só vivo um dia por vez e amo as pessoas que estão à minha volta, verdadeiramente, genuinamente escolho as pessoas que entram no meu fluxo. Perfeito. Tá? Eu penso que a gente precisa fazer isso. Você precisa aprender a falar não. Você precisa entender a hora que a sua identidade mudou e que talvez aquela pessoa que foi muito legal em outro momento da tua vida, gratidão por isso, mas não cabe mais hoje. E tá tudo bem. É questão da evolução, né? Simples assim. Ou você permite evoluir, ou você paralisa. Exatamente. Tá? Então, e não aceitar tudo que lhe impõe. Exatamente. Isso é muito importante, né, Karina? Tá. Então, a Karina, eu sou isso, assim, não tenho... Eu gosto de coisas Assiste simples. Netflix, come pipoca, faz de tudo. O Thiago faz almoço também, ele falou pra mim aqui. Eu não sei se sai bom, mas ele falou que faz. O Thiago é ótimo nesse sentido, porque eu não tenho habilidade na cozinha. E também não gosto de ter. Então, de verdade, ele tem essa facilidade, eu deixo pra ele. Ele curte, legal. E a minha filha também. A minha pequena não, que ela já está com 15 anos, mas mãe fala pequena, né? Sempre a gente vai falar. A minha mocinha tem uma facilidade que nem eu acredito, porque enquanto mãe eu não tenho mesmo. Claro que eles nunca iam passar fome na vida. Lógico. Mas não é algo que eu faço espontaneamente, entende? Entendi. É aquele negócio que você faz empurrando assim. Sei. Porque eu não gosto, tá? Gosto de N outras coisas, mas cozinhar eu não gosto. Não gosta. E tá tudo bem. Então a gente se ajeita lá em casa. Mas eu adoro experimentar prato novo. Ô, Tegão, vê se você faz alguma coisa nova lá, que a Karina tá dando um show aqui. Vê se você capricha aí no prato que você vai fazer.
Ô, Karina, não sei se a gente pode aqui ao vivo aqui, ao vivo não, né? Aqui no nosso podcast, aqui pode falar não também, tá? Você pode deixar um contato para que o pessoal possa entrar em contato com você, para uma consultoria e até né, agendar aí a questão da mentoria, as palestras, né? Então vamos anotar aqui. Fala para mim qual contato que o pessoal pode entrar. Eu vou passar o WhatsApp, é 1499743 1020. 1020. E tem também o site da clínica. Isso, né? Vamos falar o site. carinamarcucci.com.br. Porque nesse ambiente, né, no site, tem ali... .com.br, né? Isso, tem ali vários recursos. Marcucci é um C só, né? Isso. Legal. Aqui nós estamos aqui, não tem frescura com a gente, não. Vamos... Legal. Gente, ó, anota aí, a gente vai deixar na tarjeta aí também do vídeo para você, mas quem, né, já quiser ir anotando aí, ó, o telefone da Karina Marcucci para mentoria, palestra, né, psicóloga, formada há mais de 20 anos, atuando aí numa evolução fantástica. A gente tem dá para ficar aqui até amanhã conversando, né? Então anotem aí, ó, é o 14997431020 ou o site Karina Marcucci, Karina com K. Com K. Karina Marcucci, com C, nós vamos deixar embaixo também, .com.br, e tem todas as informações lá, e tem a rede social também que a gente tem acompanhado. Tem o Instagram, tem TikTok. Eu só não faço dancinha no TikTok, mas tem de tudo. Eu tenho também, eu não aprendi ainda, viu, Karina? Eu nem testo. Eu sou meio durão para essas coisas aí, né? Eu nem testo. TikTok tá como tá, Karina Marcucci? Também, tudo Karina Marcucci. Tudo Karina Marcucci. Instagram que eu acompanho lá também, tem umas dicas lá muito legal que você faz lá, a gente acaba... Tem YouTube, tem de tudo. Aprendendo. Puta, legal. YouTube tá Karina Marcucci também? Também, tudo. É só procurar lá, não tem como ficar sem informação. Exatamente. Karina, a gente está chegando aqui na reta final e eu queria que você deixasse, como profissional, pessoa maravilhosa que família tradicional aqui da cidade, uma mensagem para esse pessoal que está buscando algo na vida. Qual é o caminho? Você deixou um monte de dica aqui, fantástica, mas específico para essa galera que está vindo meio... não acreditando mais nas coisas que vem acontecendo, uma mensagem de otimismo para esse pessoal que está nos assistindo aí, os nossos internautas. Olha, eu vou dizer algo que eu vivo, tá? E que me ajudou muito. Eu aprendi a selecionar o que entra. Hoje eu não permito mais que meu foco fique perdido, minha atenção fique perdida em tudo, tá? Uma das coisas que o nosso tempo atual pede é atenção, né? A nossa atenção é roubada o tempo todo. Roubada intencionalmente. Hoje, a gente sabe que o marketing, de uma forma geral, estuda como ficarmos mais tempo atentos a tudo que chega até nós. Então, veja o nosso grande desafio, e desse pessoal mais jovem, mais ainda, porque eles são mais imersos que nós, né? É justamente saber a hora de parar. Por quê? Porque foco é algo que é finito. Então, eu começo o meu dia jogando fora em qualquer distração, eu não consigo fazer o que preciso fazer para a minha vida. Então, se eu pudesse pedir algo, por favor, olha onde você está pondo o teu foco. Foco é dizer sim para uma coisa e não para todas as outras. Se não dá atenção para nenhum. E você não foca na tua vida. Porque a tua vida é uma só. Exatamente. Né? E quem constrói ela é você. Então não adianta pôr a culpa no pai que não teve, no não sei o quê, no não sei o quê, no não sei o quê, porque isso é só desculpa. Só desculpa. E de fato, e o tempo passa. Afasta você de você e não deixa você chegar no teu propósito. Então, se eu pudesse pedir algo, cuida do teu foco, onde é que você está pondo a tua atenção? Será que onde você põe a tua atenção, de fato tem você? Se eu pudesse pedir, eu acredito que esse seria o caminho daqui para frente. Porque, de verdade, distrações nós temos o tempo todo. Sem dúvida. Tá? Boas e ruins. Mas, se perder nelas, ainda é uma opção. Muito legal. Karina, pode ter certeza que você será convidada mais vezes para vir aqui para a gente falar de outros assuntos. Eu falei aqui, né, aqui no nosso podcast, muito contente, feliz por você ter aceitado o convite. Né? A Karina Marcucci, que é psicóloga, mentora, palestrante, tem uma clínica aqui em Barra Bonita, em Bauru. Né? Anotem aí, a gente vai deixar na tarjeta, mas anotem aí, 149
9743 1020. Karina, muito obrigado de coração por você estar aqui, passar esse tempo com a gente aqui. É uma bênção falar com você. Puxa é muito vida. gostoso. Muito obrigada. Podemos ficar aqui até amanhã, mas depois o Thiago vai bater em nós aqui, né? Porque tem com as crianças, dar atenção para as crianças, né? Karina, todo o sucesso do mundo para você. Para nós, para todos nós. Faculdade aqui de portas abertas para você, né? Tem muitos projetos que a gente está pensando aqui em desenvolver junto com o profissionalismo da Karina. Muito obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Gente, nós vamos ficando por aqui. Mais um podcast informacional Faculdade Gran Tietê. Eu sou o professor Mangili. Lembrando que esse programa é patrocinado pelo Ike Fome e Supermercado Fernandes. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.